que tem nos ajudado, tem nos mantido diante da sua glória. Que possamos sair daqui diferente de como chegamos. Amém? Por isso eu queria convidá-los, a abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 15. Amém? Nós vamos ler a partir do versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem sua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vendo, porém, este seu filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Senhor Jesus, nosso Deus, queremos te dar graças, ó Pai, pela leitura da tua palavra, pela tua presença, pelo agir do Senhor em nossas vidas e por tudo que o Senhor já falou conosco até aqui. Perdoa os meus erros, as minhas falhas, Senhor, mas me usa como instrumento do Senhor. Que o teu nome, Senhor, seja engrandecido neste lugar. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Eu acho essa palavra, né, essa passagem, essa parábola muito interessante. A gente ouve muito, né, sobre o filho que foi embora, o filho que saiu de casa, que gastou todos os seus bens e depois arrependido voltou. Fala também sobre o pai, um pai justo, um pai bondoso, um pai que olha e enxerga muito além do que os seus próprios filhos. E fala também sobre um filho que ficou em casa e que se revoltou com a volta do irmão. Ficou nervoso, bravo, chateado, magoado, entristecido, irado. Demonstrou ali todo, né, a sua indignação ou o seu caráter, nós não sabemos, mas ele demonstrou. E é sobre ele que nós vamos falar hoje. Porque o Senhor me trouxe essa palavra, acho que foi quarta ou quinta-feira, não lembro direito. Ainda estava sentada na mesa do almoço, logo depois do almoço. E o Senhor então me falou dessa passagem. Me fez lembrar algumas pessoas que nós conhecemos e que, infelizmente, têm deixado, né, o convívio da igreja, têm deixado o convívio do Pai, da casa do Pai, porque não se agradou de ter sido tratado de uma forma diferente diante daqueles que chegavam na casa do Pai. E o Pai fala com muita clareza aqui, muita clareza. Lá no 31, respondeu o Pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Por que nós não nos deleitamos no Senhor? Por que nós não nos regozijamos no Senhor? Porque muitas vezes, ao invés de nós aproveitarmos os momentos na presença de Deus, nós ficamos indignados, ficamos enfurecidos, porque Deus tem tratado com amor, tem tratado com a mesma dignidade com a qual nós já fomos tratados quando Ele nos recebeu na sua casa. Nós precisamos nos lembrar disso, que nós já fomos recebidos dessa forma. Chegamos sujos, chegamos destruídos, chegamos famintos, chegamos totalmente sem direção na casa do Pai. Porque nós precisamos lembrar, né, que o filho foi, fez, perdeu tudo, tentou fazer. Espera aí, que eu vou voltar para lá.
Nós precisamos, entender isso. Eu creio que a partir do momento em que nós conhecemos um pouco, não precisa ser muito não, mas um pouco do amor de Deus, quando Ele nos recebeu no seu reino e trocou as nossas vestes, nos lavou, e Ele nos lavou com um sangue que lava mais do que sabão de lavandeira, hein? Ele nos lavou, colocou vestes novas, sandálias nos nossos pés, anel no nosso dedo. Eu entendo o que significa isso. Eu entendo que as vestes é o Espírito Santo de Deus. Eu entendo que o calçado ele vai muito além da minha condição de escravo no mundo. Agora estou calçado, tenho dignidade. Eu entendo que um anel no meu dedo significa autoridade. Eu entendo que eu tenho tudo isso na casa do meu Pai. E que tudo que Ele tem é meu. E que tudo que Ele é, eu posso desfrutar, compartilhar. Eu posso ser beneficiado com tudo que Ele é. Mas eu fico indignado, porque eu estou aqui na casa do Pai há tanto tempo e não recebo nada disso. Eu me acho um pouco esquecido, injustiçado, eu me acho um pouco preterido por aqueles que estão chegando agora. Nós estamos falando de uma situação, gente, que nós conhecemos, é real. Creia, muitas pessoas estão deixando a casa do Pai por conta dos ciúmes. Ciúmes da forma como são tratados. Aqueles que deveriam estar, estendendo a sua mão. Aqueles que deveriam estar recebendo, fazendo bem. Ainda estão chorando porque não tem aquilo que acham que merece. E saem da presença de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Ontem, a nossa irmã Thaís compartilhou conosco sobre Dorcas, que usava os seus recursos, os seus bens, para auxiliar aqueles que eram as viúvas e os órfãos da cidade de Jope. E as pessoas tinham tanta gratidão por ela, que o dia que ela chegou a falecer, clamaram, choraram aos pés de Pedro, a tal ponto que Pedro, orando por ela, a trouxe de volta. Ressuscitou. Dorcas. Todos nós conhecemos essa história na Bíblia, né? Dorcas, que costurava roupas, túnicas, para as viúvas e os órfãos. Dorcas, assim como esse pai, entendeu o quanto é melhor dar do que receber. Entendeu o sentido real do reino dos céus, o reino de Deus.
Deus, Ele é tão maravilhoso, tão grande, que Ele enviou o seu Filho, Ele deu o seu Filho. E não contente de ter dado o seu Filho, que graças a Deus passou pela cruz, Ele enviou o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós tratamos, olhamos, não entendendo, tratamos como um qualquer. Tratamos o Espírito Santo de forma menos digna. Nós precisamos entender que o Espírito Santo da Trindade é o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus é o que vem nos convencer dos nossos erros, das nossas falhas, é o que vem nos convencer das atitudes que nós temos, sejam elas boas ou sejam elas não tão boas. É o Espírito Santo que vem nos ensinar a palavra de Deus para que nós venhamos vivê-la. Porque se eu não vivo a palavra de Deus, é como esse filho que está aqui, ó. Esse filho que ficou indignado, que ficou magoado, porque o seu pai recebeu o outro de volta, o seu irmão. E nós precisamos estar muito atentos. Nós precisamos estar atentos, porque aqui nós temos a figura de Deus, o justo juiz. Nós temos a figura do pecador. E nós temos a figura do Satanás, que acusa. Que acusa. Em que posição eu estou? Qual a posição que eu estou? Eu preciso pensar sobre isso. Eu preciso alcançar, querer um algo a mais. Eu preciso desejar receber os meus irmãos, sejam aqueles que já vieram, se foram, estão voltando, seja aqueles que ainda não vieram, com o amor do Pai. Eu preciso entender o que significa isso. E eu só vou me relacionar com meu irmão se eu entender. Porque aqui, eu não sei se vocês percebem, esse filho que ficou com o pai não quis participar da festa. Ele não quis participar da festa. E a palavra de Deus nos diz com clareza que é a festa no céu quando um pecador se arrepende. Mas nós não estamos participando da festa que há no céu. Eu não tenho desejo de participar das coisas do céu aqui hoje. Como o Oswaldo falou, que é um tempinho tão curtinho. Tão curtinho. Como é que eu quero participar de uma eternidade? Como eu quero participar, sabe? Tudo. Eu não consigo entender que eu não sou mais eu. Que eu não tenho mais vontade própria, que eu não tenho mais vida própria. Eu não consigo entender que agora Cristo habita em mim. Que agora eu pertenço ao Senhor Jesus. E que eu devo estar pronta para viver aquilo que Ele quer que eu viva. Como eu posso querer participar da sua eternidade? Como eu posso querer participar daquilo que é eterno se eu não consigo dedicar
1 hora, 2 horas. Ah, porque o fulano, porque o ciclano, porque o pastor, porque a igreja, porque a pastora, porque o irmão que senta do meu lado, que senta na minha frente, porque o que fica atrás. Todo dia eu tenho algo para reclamar. Todo dia eu tenho algo para expor. Porque eu não exponho a minha pequenez. Porque eu não sou como esse que já foi falado aqui hoje. Oh Deus, eu não tenho fé, aumenta a minha fé. Eu não tenho vontade, aumenta a minha vontade. Eu não tenho alegria, aumenta a minha alegria. Eu não tenho satisfação, aumenta a minha satisfação. Mas eu só sei reclamar com meu Pai que está no céu. O Senhor não me dá um cabrito, não me dá uma galinha, não me dá um nada. O Senhor não lembra que eu existo. Filho, você está comigo aqui dentro. Você não faz porque você não quer. A sorte que não foi eu que escrevi, que eu já tinha acrescentado essa última parte. Né? Esse pai aqui foi mais sábio, graças a Deus, né? E parou aqui, olha. Tudo que é meu é teu. Porque eu, com a minha boca grande, já teria acrescentado, né? Você não desfruta porque você não quer. Você não quer. O pastor tem falado aqui dentro, né? Inclusive falou também no último culto, se não estou enganada, sobre o cristão de porta da igreja, que não entra e não deixa o outro entrar. Ele nem entra e nem deixa o outro entrar. Nós precisamos nos posicionar. Porque eu creio que todos nós queremos entrar no céu. Todos nós, indistintamente. E não pense vocês que essa palavra não veio para mim primeiro. Não veio para mim primeiro. Muitas vezes nós precisamos nos esforçar. Nos esforçar para obedecer a Deus. Aqui nós temos pais e temos filhos. É sempre com alegria que os seus filhos te obedecem, sempre de pronto. Sim ou não? E nós também somos assim. Nem sempre é com alegria, nem sempre é da primeira vez, nem sempre é fácil obedecer a Deus. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. Que possamos, estar prontos em todo o tempo. Que possamos, nos atentarmos. Gente, eu não sei se vocês perceberam. Como é que chama? AI5, 13? 3IA Atlas. Jesus falou sobre os sinais do céu. Agora já apareceu um que é um tantão, acho que é 100 vezes maior. 100 vezes maior do que ele. Será que nós temos sinais no céu? Será que nós estamos conseguindo entender que Jesus está às portas? Tem gente acreditando que Jesus ainda vai levar seus 50 anos, pelo menos, para voltar. Olha, eu vou te falar, divide esses 50 por 10, eu acho que a conta fica mais justa.
for por 10, pelo menos por 5. E a conta fica mais justa. Se você tem planos, inclui Deus nos seus planos. Faz esse favor para você mesmo. Inclui Deus nos seus planos. Ainda que seja difícil. Ainda que te custe. Ainda que te doa. Ainda que te faça abrir mão, de meia hora mais de dormir, de descanso. Ainda que te custe meia hora a mais na rede social, no sábado à noite. Ainda que te custe, receba os teus irmãos. Amém? Em nome de Jesus, era essa palavra de hoje. Glória a Deus, pastor.